nesta missão, o seu amor compartilhar. Somente entraremos em ação se o amor de Deus nos motivar. O seu poder nos moverá e assim iremos repartir. O amor de Deus, a verdadeira paz e a doce esperança no porvir. Vós sois o sal da terra. No Evangelho de Jesus Cristo, registrado por Mateus, no capítulo 5, do verso 13 a 16. Nós somos o tempero. Você que achou, por gentileza, se coloque de pé, como de praxe aqui da igreja. Gostamos de fazer a leitura da Bíblia de pé. Mateus capítulo 5, do 13 ao 16, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acender uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Curva sua cabeça aí. Bendito Deus, santo é teu nome, gloriosa é a tua presença. Senhor, aquieta o nosso coração. Senhor, traz calmaria para a nossa mente. Senhor, muitos irmãos e irmãs aqui estão com grandes desafios para poder enfrentar amanhã, dia de segunda-feira, mas o Senhor já tem dado vitória. A primeira vitória que o Senhor tem dado é a vida que nós temos aqui. Obrigado, Senhor. Pai bendito, Pai santo, não permita que os problemas do dia a dia, os problemas que estão por vir, possa nos tirar da tua rota, da tua presença. Então, meu Senhor, eu peço que o Senhor abençoe os meus irmãos, abençoe a igreja, dê força para que amanhã eles possam enfrentar as situações difíceis de frente. Dê força, Senhor, dê graça aos meus irmãos. Nós pedimos a tua graça, a tua unção, o teu poder sobre a vida da igreja, em nome de Cristo, amém e amém. Pode sentar, meus irmãos. Eu sou o equilíbrio na minha geração. Nós precisamos tomar um pouco de cuidado para não nos afeiçoarmos ao mundo. Quando eu digo mundo, eu estou falando nos afeiçoarmos ao sistema, ser parecido com esse sistema corrupto, com esse sistema de pecado, que tem, de alguma maneira, campeado a nossa sociedade. A igreja, em hipótese alguma, pode ser parecida com o mundo, de jeito nenhum. A igreja não pode ser parecida com o mundo. Você não é todo mundo. Você também não é qualquer um. Você é crente. Você é servo e serva do Senhor. Você é um indivíduo na presença de Deus. Então, aquela filosofia que o mundo diz, todo mundo faz, não serve para nós. Todo mundo, nós não somos todo mundo. Somos príncipes e princesas de Deus.
nós temos que tomar cuidado para a gente não ficar parecido com o mundo. Não achar que certas práticas mundanas se tornam normal. O mundo não tem nada a ver com a igreja, o mundo não tem nada a ver conosco. A igreja, em hipótese alguma, pode se afeiçoar ou ser parecida com o mundo. A igreja sempre vai andar na contramão do mundo. A Bíblia é a palavra de Deus e ela nunca concordará com a injustiça e as mazelas do pensamento mundano. A igreja sempre vai estar na contramão do pensamento do mundo. Então a igreja, ela é a palavra de Deus e é o que norteia a sociedade. Ai da sociedade se não fosse a igreja de Cristo. Ai de nós, os crentes, se não fosse Jesus ter vertido o seu sangue na cruz para que eu e você pudéssemos ter direito à salvação. Então nós não podemos ser parecidos com aquilo que o mundo oferece. Nós não podemos fazer parte de um sistema corrupto, do sistema de podridão, do sistema de pecado que está estampado no mundo. Nós somos os servos de Deus, os servos de Cristo. Então às vezes eu começo a fazer algumas observações em que o pecado ele está tão enraizado na sociedade que, de alguma maneira, acostumou-se com o errado, e quando o certo chega, o certo acaba sendo ofensivo. Acostumou-se com o erro, e quando chega o certo ofende. Acostumou-se com a mentira, e quando a verdade chega, a verdade ofende. Por isso a igreja sempre vai estar na rota de colisão com o modelo que nós temos no mundo. Então a igreja não pode se afeiçoar ao mundo. O que era pecado antigamente continua sendo pecado e será pecado sempre, até a plenitude dos tempos, até Cristo voltar e resgatar a sua igreja. O que era pecado continua sendo pecado. As leis de Deus não são iguais a algumas leis dos homens. Na lei dos homens, quando é feita uma lei e daqui a pouco essa lei não ganha muito notoriedade, sabe o que acontece? Ela cai em desuso, deixa de existir. Por exemplo, houve-se um tempo em que, de alguma forma, quem praticava adultério, quem trocava de mulher, era punido. Estava na lei isso. E aí isso partiu com o senso comum, acostumou-se com o pecado, com a separação. Essa foi uma lei, por exemplo, que caiu em desuso. Mas na Bíblia, a separação é condenada por Deus. Na Bíblia, essa lei de Deus, que é cada homem tem a sua própria mulher, não caiu e nunca vai cair. Então nós temos que tomar cuidado para a gente não se afeiçoar ao mundo, a não achar que o que é normal lá fora pode ser praticado aqui dentro também, de jeito nenhum. Nós não podemos pensar dessa maneira. O texto em questão trata-se de um ensinamento de Jesus para mostrar para os seus discípulos sobre como seria a conduta de vida deles na sociedade. Então, esse sermão aqui é tido como Sermão do Monte. Se você olhar na sua Bíblia aí, no colofão, que é essa letra pretinha, que dá título aí ao texto, é chamado de colofão. Está escrito na minha Bíblia aqui o Sermão do Monte e as Bem-aventuranças. Só que, quando João Ferreira de Almeida traduziu isso aqui, ele buscou uma linguagem que ficava fácil para eu e também para você entender. Na verdade, não é o Sermão do Monte, é o ensinamento do monte. Primeiro, a palavra sermão vem do latim sermone, que significa conversar. Só que a palavra que aparece no início aqui do texto
no capítulo 5, você vai ler assim, no versículo 1. Vendo Jesus a multidão, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se dos seus discípulos e ele passou a ensiná-los. A palavra que aparece aqui é didascaléu, que é a mesma palavra usada para didática, é a ideia de um professor dentro da sala de aula. Então não é o sermão do monte, e sim o ensinamento do monte. Então Jesus começou a explicar para os discípulos como eles teriam que ter uma conduta moral frente à sociedade. Jesus falava para os discípulos que eles deveriam ser exemplos em todas as coisas. Jesus ensinava para os seus discípulos e dizia para eles o seguinte: olha, vocês são diferentes. A justiça de vocês tem que ser melhor do que a justiça dos homens. Vocês não vão pagar o mal com o mal. Se vocês forem roubados, vocês não têm o direito de roubar também. Se agredirem vocês também não têm o direito de agredir outra vez. Nada disso. Jesus estava ensinando condutas espirituais e morais aos seus discípulos. Sabe uma coisa interessante, meus irmãos? Por exemplo, o livro de Mateus, ele é escrito cerca de 50 a 75 depois de Cristo. E uma coisa interessante é que nós não temos muitos detalhes sobre a vida do evangelista Mateus. O que nós temos é que ele era um cobrador de impostos, era uma pessoa que não era muito bem visto na sociedade, era um camarada que costumava contar dinheiro de usurpação, e em muitos momentos o reino da época usurpava as pessoas. Então a informação que nós temos sobre Mateus é basicamente essa. Só que tem várias literaturas do primeiro século que afirmam que 15 anos depois da ressurreição de Jesus Cristo, Mateus se tornou um grande missionário e coordenava as viagens missionárias. O fato é que esse homem, Mateus, escreveu coisas extraordinárias da parte de Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, nós temos que ser o equilíbrio. A igreja de Cristo tem que equilibrar a sociedade. A igreja de Jesus tem que equilibrar a balança. Ai dessa terra se não fossem os crentes. Ai dos crentes se não fosse a misericórdia de Deus. Então nós precisamos trazer um equilíbrio. Você precisa ser um equilíbrio na vida de outras pessoas. Nós precisamos ser agentes de boas novas, agentes de paz, e não verdugo do inferno. Em muitos momentos nós perdemos essa característica de homem de paz e de mulher de paz. Eu tive ontem no seminário de homens da Federação de Homens aqui da nossa região, da Angra Vale, Federação de Homens Congregacional, e lá tanto o reverendo Wilson como o reverendo Wilson dos Anjos, como o reverendo Sebastião Chaga, tratou-se desse tema, e como foi muito relevante, muito importante, eu trouxe aqui com algumas adaptações para poder compartilhar com os irmãos. Nós temos que ser equilíbrio. Você precisa ser o sal na vida das outras pessoas. Não tem como você ser crente sem ser um observador e um cumpridor da palavra de Deus. Não tem como ser crente se não observar esses princípios. Como ser um equilíbrio em uma sociedade tão tomada pelo desafeto cristão? É simples: temperando a sociedade, desempenhando um papel para o qual fomos chamados. Nós fomos chamados para ser libertos de Jesus Cristo e fazer diferença na nossa sociedade. Nós não fomos chamados simplesmente para que um dia de domingo como esse, a gente chegar aqui, sentar num banco como esse, ouvir belas músicas e de repente entender a pregação como se fosse uma palestra. Não.
Você foi chamado para ir muito mais além do que isso. Estão presentes nesse texto? Estão presentes aqui, nessas sacras letras, elementos que fundamentam nossa posição frente à sociedade, frente ao mundo. Esse texto é de uma riqueza extraordinária. Alguém já disse que se a Bíblia fosse resumida apenas no que nós chamamos aqui de Sermão do Monte, todos nós já viveríamos bem demais. Então, todos nós existimos e vivemos para cumprir um propósito. Nossa existência não tem sentido se não for para cumprir um propósito. Sabe uma outra coisa interessante que vale a pena ser dito? Às vezes a gente tem uma ideia muito diferente de Deus. E em muitos momentos a gente não consegue definir. Então fica difícil falar quem é Deus. E quando a gente estuda na teologia sobre os atributos de Deus, são os atributos comunicáveis, atributos incomunicáveis, nós temos um problema com um atributo chamado eternidade. E aí a gente começa a pensar, o homem é eterno? Não é eterno? Qual que é o conceito de eterno? Isso é muito difícil. Não tem um conceito para Deus. Deus, Ele é. A maior definição que nós temos sobre Deus na Bíblia é o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, quando ele diz, olha, Deus é Espírito. Essa é a melhor definição que nós temos de Deus. Só que uma vez que você nasceu, bem-vindo à existência. Você é imortal. De que maneira? O seu corpo vai morrer, mas a sua alma ainda vai ter que comparecer diante de Deus para prestar contas, e ninguém vai fugir disso. Então, uma vez que você existe, você nunca mais deixa de existir. Quando você morrer, quando eu morrer, o que vai acabar é o nosso corpo terreno. Você sabia que você tem prazo de validade? Todo mundo tem prazo de validade. Tem alguém com prazo de validade vencendo aí? Não. Ali perto da porta não tem ninguém com prazo de validade vencendo não, né? É verdade, o corpo humano tem prazo de validade. Você vai se desgastando, daqui a pouco você não consegue viver mais, você vai morrer. O fato é que existe uma alma que vai se apresentar diante de Deus e vai prestar conta de tudo que você fez aqui quando você tinha corpo ainda. Então nós precisamos pensar a respeito disso. Então, quando a gente existe, é uma responsabilidade. Todos nós existimos e vivemos por um propósito. Você tem que orar a Deus e buscar de Deus qual é o real propósito da sua existência. Acompanhe comigo no texto em questão, Mateus capítulo 5, verso 13. Amém? Olha que coisa interessante. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Então Jesus vai chamar os discípulos e diz, olha, vamos bater um papo aqui, eu vou conversar com vocês, e eu vou pegar e vou dar uma discipulada em vocês aqui, particular. E aí, Jesus chama os discípulos e diz, olha, vós sois o sal da terra. Sabe uma coisa extraordinária, quando Jesus compara os discípulos como se fosse o sal? Isso é fantástico. E Jesus está dizendo o seguinte, olha, vocês precisam temperar o povo. Vocês precisam mudar a história das pessoas. Quando a gente olha de uma forma mais a miúde para esse texto, nós vamos observar algumas características no porquê Jesus os compara com o sal. A primeira coisa, sempre é dito que a palavra sal vem de salário, é ligado a salário. Se você for pegar o latim, é isso mesmo, salum, que significa o salário. Só que isso, como é que era feito? É exatamente ao contrário.
eles davam um soldo, que era uma espécie de dinheiro, de recompensa, para os soldados, e os soldados iam comprar sal. Por isso que eles ligam sal ao salário. Só que na Bíblia, e também, tanto no grego como no hebraico, não tem nada a ver não. É bem fora dessa situação. A palavra sal, ela vem primeiro do hebraico, que significa malar. E sabe o que significa? Salgar alguma coisa e conservar alguma coisa. Então quando Jesus fala e diz, olha, vós sois o sal da terra, a função nossa é exatamente temperar, é exatamente nos fazer notáveis. Quando você come uma comida, e essa comida está sem sal, imediatamente você percebe a ausência do sal. Se essa comida estiver salgada, imediatamente você não consegue comer. E você observa a sabedoria de Jesus ao dizer para nós, vós sois o sal. Sabe por quê? Porque se você estiver demais, está ruim. E se você não estiver nada, também está ruim. Jesus estava querendo dizer o seguinte, que nós, a igreja, somos o equilíbrio. Você pode observar, você faz uma boa comida, e a quantidade de sal, a quantidade de tempero que você tem que dispensar a essa comida é muito ínfima em relação a tudo que você está cozinhando. E Jesus, de forma extraordinária, faz uma comparação e diz, olha, vós sois o sal, e o sal tem que cumprir o seu propósito. Se o sal não cumprir o seu propósito, ele não presta para nada, só pode ser jogado fora e pisado pelos homens. Jesus estava querendo dizer o seguinte, que se nós como igreja não cumprirmos o nosso papel, nós não temos direito de usar o seu nome. Todos nós precisamos cumprir o papel para o qual fomos chamados. Então você precisa temperar a vida de outras pessoas. A chance do seu vizinho é você. A chance do seu marido é você. A chance da sua esposa é você. Sabe por quê? Porque nós somos o tempero da terra. Sabe outra coisa interessante, meus irmãos? Você vai ler lá em Levítico, capítulo 2, versículo 13. Levítico, capítulo 2, versículo 13. O sal, ele era usado nas ofertas. As ofertas de manjares. E sabe o que acontecia? Todas as vezes em que alguém levava uma oferta para Deus, eles tinham que salpicar sal. Essa palavra que aparece em malar significa salgar. E por uma razão muito óbvia. Pensa bem, um grupo de muitas pessoas, que eu não sei precisar quantos, com fila, para que o sacerdote pudesse fazer ali a expiação do seu pecado através do sacrifício de animal. Eles tinham que pegar e colocar sal em todas aquelas carnes, porque não tinha geladeira na época. Então o sal era uma forma de conservar a oferta ilibada. Jesus está querendo dizer que se você tiver sal na vida, você vai se conservar na santidade, porque o sal era também um elemento para se conservar as coisas, para não estragar. Então Jesus ele vai e diz para o discípulo, olha, vós sois o sal da terra. E ele vai e explica para o discípulo e diz, olha, tem um detalhe, vocês são o sal da terra, mas o sal, ele precisa cumprir o seu propósito. O sal é usado para temperar, o sal é usado para conservar. Se de alguma maneira, vocês, ou seja, nós os crentes, não tivermos cumprido o nosso papel, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, se de alguma maneira nós não tivermos cumprido os nossos papéis, que é de ser exemplo dos fiéis, que é de ser útil na sociedade, nós não temos nenhum motivo para continuar vivendo.
A expressão do texto diz: não serve para nada, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Você observa que quando Jesus fala do sal, ele está falando que nós, a igreja dele, precisa ser um equilíbrio na sociedade. Isso é extraordinário, isso é fantástico. Quando você equilibra a sociedade, você está cumprindo o papel pelo qual você foi chamado. Todos nós somos chamados para exercer e para cumprir um propósito. Todos nós. Você já parou para pensar por que tem coisas e tem alguns saberes que chegam até nós que a gente acaba não compreendendo? Por exemplo, são coisas estranhas na ciência, por exemplo. Por que se todos os rios convergem para o mar, por que o mar não fica cheio? Um negócio estranho. E você observa, hoje que nós chamamos de ciclo higroscópico, que é exatamente aquele momento que nós temos na natureza, em que a água, quando evapora, se formam as nuvens, e quando elas estão pesadas, elas caem em forma de chuva. E aí a Bíblia já diz o tempo todo que Deus chama as águas do oceano e as despeja de novo sobre a terra. Já pararam para pensar que as coisas começam a acontecer ao nosso redor e nós acabamos de não dar conta de perceber que tudo está dentro do controle de Deus? Então Jesus vai lá e vai dizer assim: olha, há um papel que você tem que desempenhar. Existe um papel que a segunda igreja congregacional em Cruzeiro tem que desempenhar, e esse papel tem que ser cabal. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos um propósito. Deus colocou no seu coração um propósito. De repente você está já há vários anos na igreja, e você é um bom crente, tudo bem, sem problema. Você vê o culto de domingo, de repente na oração, estudo bíblico de quinta-feira, mas você já tem aí vários anos e não desenvolveu nada na igreja ainda. Você tem que orar a Deus e perguntar ao Senhor qual que é o seu propósito, o que Ele tem para a sua vida, para que você possa somar no corpo de Cristo. Sabe outra coisa interessante, meus irmãos? É que várias pessoas na Bíblia entenderam o seu propósito. O primeiro que entendeu o seu propósito foi o próprio Jesus. Você vai ler lá em João 3,16, o que todo crente tem de cor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, qual foi o propósito de Jesus? Evitar que eu e você fôssemos para o inferno. A presença de Jesus na terra é exatamente a manifestação visível e física do amor de Deus para com você e para comigo. Foi manifestado na presença de Deus, na presença de Jesus Cristo. Você olha para João Batista e o texto vai dizer para ele que ele aparece no deserto, e qual era o propósito dele? Preparar o caminho do Senhor. Então você não vive por acaso. Você não é simplesmente aquele espermatozoide que chegou primeiro e aí ovulou e aí você nasceu. Não, não. Você está aqui por um propósito. Você sabia que existem milhões de espermatozoides competindo para ver quem é que vai nascer? E no meio desses milhões, Deus escolheu você. Eu posso provar isso. Se você ler o Salmo 139, ele vai dizer assim: olha, a minha substância ainda era informe e tu já me conhecia. Pensa, meus irmãos, na grandeza de Deus. Você não está sentado aí por acaso. Nós temos que descobrir qual é o propósito nosso em estar na presença de Deus, para que você
função de temperar, a função de avaliar, a função de ser diferente. Sabe outra coisa interessante sobre sal, meus irmãos? Sua composição também é chamada de cloreto de sódio. E ele produz uma reação em tudo em que ele é colocado. Você já parou para pensar que muitos de nós desenvolvemos hábitos alimentares que não são, em termos de saúde, não são muito corretos? Muitos de nós almoçamos ou jantando tomando algum tipo de líquido. Vocês já pararam para pensar nisso? Aqueles que são mais regrados, igual a minha esposa, por exemplo, lá, de vez em quando ela fala comigo lá, eu tenho que tomar o líquido, beber água meia hora depois. Não importa, você tem que beber. Sabe por quê? Porque quando você acaba de comer uma comida de sal, o sal produz uma reação química no seu organismo, que o seu próprio organismo pede água. Isso é exatamente para equilibrar o seu corpo. Então, quando Jesus compara a gente com sal, Jesus está dizendo: olha, vocês vão lá no meio de um monte de gente que não teme a Deus, que não tem nenhum compromisso com Deus, que vocês vão precisar ser o equilíbrio daquela sociedade, porque senão aquela sociedade vai sofrer. Por isso que ser crente é a melhor coisa do mundo. Ser servos e servas do Senhor. Deus colocou você para ser equilíbrio. É mais ou menos assim. O que é ser equilíbrio na prática? Você vê alguma coisa pegando fogo, tenha sempre na sua mão um balde de água muito da gelada para você apagar. Você tem que fazer parte. Tem um grupo brigando e um grupo do deixa disso. Lá no Rio eles falavam isso, a turma do deixa disso. Era o pessoal que separava a briga dos bairros. Você tem que ser a turma do deixa disso. Você não pode aferir os problemas. Não, você é crente, você é sal. Você tem que mudar a história das pessoas. O sal, quando ele entra na comida, ele muda o sabor. Nós, quando entramos na vida de outras pessoas, nós precisamos mudar a vida das outras pessoas. Você sabia que tem um monte de gente que trabalha com você, seus colegas de trabalho, estão esperando uma atitude, uma posição sua, em você dizer: olha, eu sou crente, eu sou salvo. E com certeza, você sabe de um monte de problemas de seus colegas. Sabe por quê? Sabe por que você sabe dos problemas deles? Porque você é sal. Só você ainda não se enxergou como sal, mas a sociedade já enxerga. Por isso que as pessoas confiam segredos a você. Eu sei que muitos de vocês sabem de alguém, porque alguém falou com você: é sua hora de ser sal, é sua hora de ser relevante na vida de outras pessoas, e dizer: não, esse não é o propósito de Jesus. Jesus muda a história da sua casa, Jesus muda a história do seu lar. Por isso Jesus disse: olha, vocês sois o sal da terra. Meus irmãos, nós temos um propósito. O fato de você estar vivo não é meramente viver, não. Você tem que viver para a glória de Deus. Eu tenho que viver para servir a Deus. A vida só passa a ter sentido se você viver para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 2. É responsabilidade nossa, da igreja, mostrar Cristo para o mundo. E não podemos nos acovardar, nem nos calar. Acompanhe comigo o versículo 14 e 16, no texto de Mateus 5. Ele vai dizer agora assim: ó: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acender uma candeira para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa.
Então Jesus em seguida faz mais uma comparação. Depois que ele falou, vós sois o sal da terra. Agora ele fala, vós sois a luz do mundo. E o interessante, meus irmãos, que o texto é de uma riqueza emblemática, que ele dá detalhes e nem precisa de interpretar. Olha que coisa fantástica. Ele diz, vós sois a luz do mundo. Poxa, legal. E uma luz não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acender uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador que alumia todos os que encontram na casa. Então o que acontecia? O que era o alqueire? Alqueire era uma medida seca, era um recipiente de pesar coisas secas, normalmente usado para pesar o cereal. E aí Jesus, ele vai e dá uma aula para a gente aqui. Além de Jesus dar uma aula para a gente de coisas espirituais, Jesus ainda acaba dando aula para a gente aqui de física. Jesus ele diz assim, olha, não dá para você acender uma candeia e colocar debaixo do alqueire, debaixo da vazia. Por quê? Primeiro, a função da luz, quando você vê candeia aí, é a mesma coisa que vela. É traduzido por olho brilhoso, olho em chama. E é exatamente o momento em que as pessoas tinham que seguir umas outras quando estavam à noite. E eles colocavam aquilo nos castiçais. E ela tinha uma forma mesmo de um olho de fogo. Então Jesus diz o seguinte, se você colocar uma luz, uma vela, debaixo do alqueire, debaixo do recipiente, primeiro, não vai ter oxigênio. E para pegar fogo, o primeiro elemento principal é oxigênio. Segundo, qual seria o fundamento e qual seria o propósito de você acender uma vela e colocar debaixo do recipiente? Ela não vai cumprir o seu propósito. Sabe por quê? Porque o seu propósito é alumiar toda a casa. O seu propósito é mostrar o caminho para todas as pessoas. Por isso Jesus disse, vós sois a luz do mundo. A função tua, a função da igreja é ser luz para as nações, é ser luz para a sociedade e dizer, o caminho é Jesus. A igreja é a candeia espiritual para o mundo. A igreja é capaz de iluminar o mundo até Jesus de Nazaré. Por isso Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus ele vai falando mais. Quando ele começa a ensinar os discípulos, ele vai e diz assim, olha, não dá para você brilhar sem chamar atenção. A igreja precisa cumprir um papel fundamental. A sociedade, os vizinhos, a cidade tem que saber que existe uma igreja aqui, e tem que saber que tu é membro da igreja aqui, e tem que saber que tu também é crente. Não dá para você ser crente como se fosse um agente secreto. Você precisa se posicionar, sabe por quê? Porque Jesus disse que a luz, o propósito dela era brilhar. Nós temos que ser pessoas confiáveis, homens e mulheres, que vão revolucionar o mundo de sua época, pelo poder que há no nome de Jesus. Então, Jesus começou a compará-los, e depois que Jesus falou, olha, vocês têm que temperar e conservar. Agora é o seguinte, vocês precisam brilhar. Sabe uma outra coisa interessante, meus irmãos? E é uma pergunta muito simples. Quando é que se precisa de luz? Não precisa de fazer força. Tem luz porque está escuro, não é verdade? Tem trevas. Ou você precisa de uma luz quando você precisa que alguma coisa fique mais claro. É um exemplo interessante. É do mecânico. Quem é que
já viu um mecânico trabalhar? Ele está lá debaixo do sol quente, mas ele tem uma luz reserva lá, que ele coloca ela debaixo do carro para poder localizar a peça. Você já observaram esse trabalho do mecânico? Sabe por quê? Porque está escuro, então ele precisa de enxergar. Por isso que nunca vai haver comunhão entre treva e luz. Se apagarmos a luz nesse recinto, vai ficar escuro. Se acendermos a luz, vai ficar claro. E Jesus disse: vocês são a luz que eu estou acendendo na sociedade. Uma sociedade má, uma sociedade de pecado, uma sociedade que não teme a Deus. Vós sois luz. Sabe outra coisa interessante, meus irmãos? Quando ele diz: vós sois a luz do mundo, nós temos na língua grega 3 palavras que definem a ideia de mundo. Então, a primeira palavra que nós temos é cosmo, que é uma ideia de mundo em termos de atmosfera. Quando você sai a porta ali e olha para cima, para o céu, o que você observa é o cosmo. É uma palavra grega que define mundo. A segunda palavra que nós temos para definir mundo é conhecido como eiron. Daí vem a palavra eros, que muitos afirmam que é uma espécie de mundo sexual, mundo de pecado. É também, mas não necessariamente. A palavra eros é usada para definir também afeto e não só ato sexual. Mas quando se trata de mundo eros, realmente está falando de pecado. E a terceira palavra que nós temos é ekomenem, ou ekomenel, uma variação da língua grega, que diz o seguinte, que é o mundo habitado. E quando talvez faça um pouco mais de sentido quando você lê João 3,16, que nós acabamos de citar, e ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quando diz que Deus amou o mundo, Deus amou o ekomenem, ou seja, o mundo habitado. E você quer ver uma coisa interessante? Que às vezes é muito difícil para poder interpretar do ponto de vista teológico. É que ekomenem em grego é a mesma raiz da palavra para ecumenismo. E aí, se a gente começar a viajar um pouco mais, pensar em ecumenismo, a gente vai ver que não é só nós, os crentes, que estamos com razão, não. Sabe por quê? Porque senão nós íamos ter o nariz muito empinado, nós íamos ter muito, o nosso coração seria muito altivo, se a gente achar que Deus só escolheu a gente. Nada disso. Deus escolhe quem Ele quiser. E outra coisa, meus irmãos, o céu é de Deus, ele não é seu e nem é meu. Então Deus põe lá quem Ele quiser. Então nós precisamos pensar numa coisa interessante. Tem um texto na Bíblia que é um texto muito difícil do ponto de vista da teologia para poder se interpretar quando se trata desse assunto. É exatamente aquele texto que diz: olha, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Eu já li várias obras e preciso ler mais, mas eu ainda não vi nenhum teólogo renomado discursar bem acerca desse texto. Sabe, e é bom, sabe por quê? É para a gente entender que você só entende a Bíblia se o Espírito Santo te revelar. Você não consegue entender a Bíblia simplesmente porque estudou teologia ou fez qualquer outro tipo de curso. Não. Você só entende a Bíblia se o Espírito Santo te revelar estas sacras letras. Senão ninguém entende. E Jesus, ele continua a sua comparação. E depois que ele diz: olha, vocês são a luz, novamente ele vai falar qual é o propósito da luz. E no versículo 14 e 15 do texto em questão, ele continua falando: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeira para colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Sabe o que Jesus está falando? Jesus, ele está exatamente falando para mim e para você qual é o nosso local.
debaixo da vasilha, e sim no velador, que seria bem próximo hoje de um abajur dentro de casa. Então, outra coisa interessante, meus irmãos, é na expressão que ele diz que não se esconde uma cidade edificada em cima do monte. Parece coisas tão óbvias, né? Bom, claro que não dá para esconder uma cidade em cima do monte, porque qualquer pessoa que olhar vai enxergar. E o que Jesus quis dizer é o seguinte: olha, tamanha é a vossa responsabilidade, a nossa responsabilidade, que qualquer pessoa que olhar vai enxergar. Então, meus irmãos, nós precisamos ter cuidado com os pecados ditos, entre aspas, pequenos. Do ponto de vista bíblico, não tem essa posição. Pecado é pecado. Aquele que roubou uma galinha cometeu o mesmo pecado que aquele que roubou um banco. Aqui na lei dos homens, o advogado vai lá para contar uma história para o juiz sobre o indivíduo que roubou a galinha, vai dizer que ele estava com fome. E aí ele vai sofrer ali uma atenuante, vai ser solto, porque, aliás, foi negada a comida. E o indivíduo que roubou o banco vai sofrer o quê? Um agravante, vai pegar mais tempo de prisão. Mas na visão de Deus, não tem isso. Na visão de Deus não importa. Você roubou, não importa o que você roubou, pecou. Sabe por quê? Porque o mandamento de Cristo é: não roubarás. Então nós vamos pensar a respeito dessas coisas, precisamos pensar a respeito disso. 3. Olha que coisa interessante. As nossas obras são as principais atrações do mundo. Por isso, há uma responsabilidade acachapante, e por que não dizer estrondosa, da igreja frente à sociedade. Todo mundo tem um saber, e todo mundo tem um propósito na sua existência. É mais ou menos assim que funciona. Quando você vai, por exemplo, numa aldeia de pescadores, você vai observar um grupo de pessoas simples e com pouca cultura livresca. Talvez, se você chega numa aldeia de pescador e vai conversar com um ancião da aldeia, talvez ele não tenha nenhuma ideia e não saiba que a menor distância, por exemplo, entre dois polos é a reta. Talvez ele não conheça o que o teorema de Pitágoras diz sobre a soma dos quadrados dos catetos é igual a hipotenusa. De repente você vai falar vai falar em japonês com ele. Mas quando ele pega o seu barco e sai para poder pescar, ele é capaz de alimentar todo um grupo de pessoas dentro da sua ciência. Sabe por quê? Porque quando o pescador entra no seu barco para poder pescar, ele entra para cumprir o seu propósito. E se você não estiver entendendo qual é o seu propósito, você precisa orar a Deus e falar: Senhor, para que eu sirvo? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer fazer na minha vida? Mas você foi chamado para cumprir um propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe outra coisa interessante, meus irmãos? Olha que coisa fantástica. Abre a sua Bíblia aí, João 1,47. Anda para frente um pouquinho aí. Olha só, quando você tem uma responsabilidade e você cumpre essa responsabilidade frente à sociedade, olha só o que Deus fala a seu respeito. João 1,47 vai dizer assim, ó: Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito:
Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Você percebeu que de alguma maneira as nossas obras, elas são manifestas? Sabe o que aconteceu aqui? Esse Natanael aqui é o mesmo que a hora que alguém chamou ele lá e disse: olha, vamos lá para você ver o que um profeta, aquele que Moisés falava, está lá em Jerusalém. Mas sabe o que Natanael faz? Natanael, se ele estivesse hoje aqui, certamente o apelido dele seria super sincero. Natanael vai e fala assim: por acaso pode sair alguma coisa boa de Jerusalém? E aí, quem o estava convidando falou: vem cá para você ver. Quando Natanael vai se aproximando de Jesus, Jesus fala: Natanael, eu bem vi você debaixo da figueira. Eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Quando ele fala em quem não há dolo, ou seja, eis aí um homem que não é falso. Eis aí um homem que não é vigarista. Eis aí um exemplo de varão. Por isso, Jesus está falando: olha, vocês têm que ser exemplo. Vocês são sal, vocês são a luz, e vocês têm que cumprir o papel. Se de alguma forma nós não estivermos cumprindo o nosso papel frente à sociedade, nós estamos falhando no processo determinado por Deus. Então nós precisamos pensar a respeito disso, sobre a nossa posição. Você está aqui para cumprir um propósito. Eu sei que às vezes essas coisas é meio confusas, são meio confusas. Mas nós precisamos orar a Deus e pedir para que o Espírito Santo do Senhor possa nos dar discernimento. Tem que orar ao Senhor e falar: Deus, fala para mim aqui o que o Senhor quer de mim. Senhor, eu estou esse tempo todo na igreja aqui, não faço nada. Você tem que se apresentar. Você tem que fazer como Isaías: olha, estou aqui, ó, envia a mim. Meus irmãos, Jesus disse que nós seríamos sal e luz desse mundo. E é muito simples. O sal é para temperar e a luz é para iluminar. É simples demais. Nós precisamos cumprir de forma cabal o nosso papel. Nós precisamos estarmos diante de Cristo e dizer: o que o Senhor quer que nós realizemos, o que o Senhor quer que nós façamos. Se você colocar a sua vida diante de Deus, se você entender que Deus não te chamou por acaso, se você entender que Deus tem um projeto na sua vida, você vai viver bem, você vai viver melhor. Não espere a igreja melhorar para você começar a trabalhar. Não espere a igreja ficar legal para você vir para a igreja, não. Não espere a igreja ficar dinâmica para você participar, não. Sabe o que acontece conosco, pastores, nós, pastores? Em muitos momentos, nós cedemos a um apelo de alguns irmãos para poder deixar a igreja de forma mais dinâmica. Eu não sou contra, não, sou a favor. Inclusive, se você tiver boas ideias para a escola bíblica, para a nossa intercessão, aqui para o culto, os louvores da igreja, para a estrutura física da igreja, é muito bem-vindo, pode falar com a gente. O que eu estou querendo ressaltar e pontuar é que o único objetivo que nós temos que ter ao vir para a igreja é adorar a Deus. E não importa se vai ter música com instrumento ou sem instrumento. E não importa quem é que vai pregar a palavra. O importante é o meu objetivo final, é o objetivo de adorar a Deus. Eu não posso ficar esperando que a igreja fique melhor para poder adorar a Deus. E às vezes, em muitos momentos, nós nos pegamos fazendo esse tipo de coisa, porque nós queremos agradar as pessoas, visando um crescimento quantitativo. E normalmente, quando tem um
costuma deixar um pastor muito vaidoso. Por isso que aqui é bom a gente dividir aqui o púlpito. Os oficiais possam vir pregar na igreja. Então, meus irmãos, não espera a igreja ficar dinâmica, não, para você adorar a Deus. Não espera a escola dominical ficar melhor, não. Vem cá você e ajuda a fazer uma escola bíblica melhor. Vem você e ajuda a fazer um culto melhor. Sabe por quê? Você é sal, você é luz. Você sabe um texto interessante, meus irmãos? Um texto interessante. Não precisa abrir, não. Daniel, ele passou por isso. E Daniel, você vai achar isso lá no livro de Daniel. Quando ele chega na Babilônia, o rei quer dar para ele os manjares que tem lá, as comidas boas que tem lá. E é isso aqui que Daniel faz. Daniel resolve a não se contaminar com as iguarias do rei. Você sabe por quê? Porque Daniel era adorador. Daniel não foi ficar maluco, beleza. Daniel não foi fumar maconha. Tudo bem, não tinha isso na época, mas tinha outras formas de gandaia, na época tinha. E Daniel rejeitou tudo isso. Sabe por quê? Porque Daniel entendeu que ele precisava, de alguma maneira, exercer ali a sua santidade. Você não lê em nenhum momento do livro de Daniel dizendo que Daniel se afeiçoou ao mundo para poder ganhar mais pessoas. Daniel não fazia isso. Daniel era um profeta de Deus. Era um jovem que teve todos os assuntos que você que é jovem tem. Daniel também teve. Você sabe qual que era a diferença de Daniel? É porque Daniel tinha o Espírito de Deus. Daniel entendeu que ele era sal e que ele também era luz. E Daniel foi luz dentro da Babilônia. Então nós precisamos pensar a respeito dessas coisas. Precisamos entender. Eu sou sal. Eu sou luz. E a função do sal é temperar e da luz é iluminar e acabou. É simples, meus irmãos. Em outras palavras, eu estou aqui para poder ser exemplo. Quando a gente for exemplo, de fato, quando nós, como igreja, a começar de nós, a liderança, entendermos isso, sabe o que vai acontecer? As pessoas vão olhar para nós e vão querer nos copiar. E aí elas virão para a casa de Deus. E enquanto você não refletir Cristo, as pessoas não te acompanharão. Nós temos um grupo de pessoas considerável aqui na igreja. Mas se a gente entender que nós somos sal e luz, nós vamos triplicar esse grupo que nós temos aqui na igreja. Quando a gente entender que a gente é luz e também é sal, nós vamos começar a fazer os nossos cultos no estádio da cidade. E eu acredito nisso. Louvado seja o nome do Senhor. Se coloca de pé e vamos falar ao Senhor. Conclusão. O seguidor de Cristo tem que cumprir o seu papel cabalmente, pois esse é o legado de Jesus. E que façamos isso com alegria e singeleza de coração. Coloca sua vida diante do Senhor. Se por algum momento ou outro você não tem sido esse sal que Jesus falou que somos, ou não tem sido essa luz, coloca diante de Cristo aí. Vamos orar a Deus aí. Fala com Ele. Fala, Senhor, me